quem disse que a vida é fácil, né? Quem disse que polinômios ia ficar só naquilo que a gente... ia ficar só em revisão de 8º ano? Divisão de polinômios, eu vou começar revisando divisão com número, tá? Então eu vou fazer, por exemplo, aqui, ó, 1030 dividido por 8, né? Então o que que a gente faz? A gente vê que o número multiplicado pelo 8 vai dar esse 10 aqui, tá? Seria 1, o mais próximo, né? Então, a gente faz 1 vezes 8, mas a gente coloca o resultado aqui, menos, né? A gente coloca 8 e subtrai, se liga que troca o sinal, e aí faz 10 menos 8, 2. O que que eu faço? Baixo o próximo valor, que é o 3. Aí eu vou ver que número que multiplicado pelo 8 vai dar 23. Bom, o mais próximo aí vai ser o 2, né? Porque tem que ser menor. 2 vezes 8 é 16. Então, aí a gente vai ter resto 7. Baixa o próximo valor ali. E a gente vê que número que multiplicado pelo 8 vai dar 70. O mais próximo aí é o 8. 8 vezes 8, 64. E fica resto 6. E aí não tem mais número para baixar. A princípio eu vou deixar assim, tá? Lembrando, esse cara aqui chama dividendo, divisor. Aí aqui vai ter um nome importante, ó. Esse aqui, que é o resultado, chama quociente. A gente ainda escreve com Q, talvez algum dia a gente passe a escrever com C. Né? E esse aqui chama resto. Tá legal? Bom, para a gente dividir polinômios, a gente vai usar a mesma lógica. Tá? Então aqui, esse método que eu vou fazer agora chama método da chave. Tá no teu livro lá na página 17, com outros polinômios, tá? Mas eu não vou fazer o exemplo que já está resolvido lá. Aquele exemplo tu já tem resolvido. Se eu fizer o mesmo exemplo aqui, eu vou estar fazendo o mesmo exemplo 2 vezes, né? Então, eu vou pegar esse polinômio, vou escrever aqui, ó, 2x na quinta mais 6x na quarta menos 5x na terceira mais x na segunda mais 4x menos 16, que é o dividendo. Vou abrir aqui a chavezinha. 2x ao quadrado menos 3, que é o divisor. Vamos lá. Eu começo pensando, qual que é o termo? Eu sempre vou olhar para o maior grau, que eu multiplico pelo 2x ao quadrado para ter 2x na quinta. Primeiro, que eu multiplico 2 para chegar a 2 é 1 o coeficiente, e que eu multiplico x quadrado para dar x na quinta tem que ser x na terceira. Então vamos lá. X na terceira vezes 2x quadrado fica 2x na quinta. Só que quando eu vou escrever aqui, eu tenho que trocar o sinal, ó, menos 2x na quinta. E x ao cubo vezes menos 3 fica menos 3x ao cubo. E eu escrevo aqui mais 3x ao cubo. Ó, primeiro, fica esperto nisso. Lembra que quando multiplica aqui tem que chegar lá e subtrair? Que é a ideia de trocar o sinal. E segundo, por que eu não escrevi ele bem do ladinho? Eu vou escrever sempre x ao cubo embaixo de x ao cubo, x na quarta embaixo de x na quarta, x quadrado com x quadrado, tá? Eu escrevo os caras pertinho. Para que isso? Isso facilita para não ter que estar escrevendo aqui, por exemplo, mais 0x. O livro fala para preencher. Tá? Ah, se não tem o termo do primeiro grau aqui, escrever 0x. Não precisa, faz do meu jeito. É mais legal. Tá? Bom, multipliquei ali, né? X ao cubo vezes 2x quadrado. Fica 2x na quinta. Troco o sinal, menos 2x na quinta. X ao cubo vezes menos 3. Menos 3x ao cubo. Trocou o sinal, ficou mais 3x ao cubo. E aí eu somo. E esse cara aqui se cancelam. Vai restar o quê? 6x na quarta menos 5x ao cubo mais 3x ao cubo menos 2x ao cubo. E aí, inclusive, já vou descer aquele o próximo termo ali, ó, mais x quadrado, tá? Vamos lá. Pensando no maior grau, o que eu multiplico pelo 2x ao quadrado
para ter como resultado 6x na quarta. Que eu tenho que multiplicar o 2 para ter o 6 é o 3. E o x quadrado para virar x na quarta tem que ser multiplicado por x ao quadrado. Então vamos lá. 3x ao quadrado vezes 2x quadrado é 6x na quarta. Troquei o sinal, menos 6x à quarta. E aqui, ó, 3x quadrado vezes menos 3. Fica menos 9x quadrado. Trocou o sinal, mais 9x quadrado. E aí a gente soma de novo. A ideia é a gente sempre ir cancelando o termo de maior grau, ó. A gente vai diminuindo o grau disso daqui. O que vai restar para a gente? Menos 2x ao cubo, mais x quadrado, mais 9x quadrado, mais 10x quadrado. O que eu faço? Vou baixar o próximo termo, que é aquele 4x. Vamos lá. O que eu multiplico pelo 2x ao quadrado para dar menos 2x ao cubo? Tem que ser um termo negativo para ter aquele menos, né? O 2 eu já tenho. X quadrado para virar x ao cubo falta um x. Então, menos x vezes 2x quadrado fica menos 2x ao cubo. Troquei o sinal, mais 2x ao cubo. Menos x vezes menos 3 fica mais 3x. Troquei o sinal, menos 3x. Vamos lá. Menos 2x ao cubo mais 2x ao cubo se cancelam. 10x quadrado vai ficar de boinha. 4x menos 3x mais x. Vou baixar aqui agora o meu último termo, que é aquele menos 16. Aí a pergunta é, o que eu multiplico 2x quadrado para virar 10x quadrado? Tem que ser multiplicado por 5, né? 5 vezes 2x quadrado fica 10x quadrado. Troquei o sinal, menos 10x quadrado. E 5 vezes menos 3 fica menos 15. Trocou o sinal, mais 15. Então, olha só. Menos 10x quadrado mais 10x quadrado se cancela. Fica só x. E menos 16 mais 15 fica menos 1. E aí não tem mais termo para baixar. E como o grau aqui é menor que aquele grau, não tem como eu continuar dividindo. Então a conta acabou. Esse polinômio aqui, ó, é o quociente, né? É a mesma nomenclatura. Esse polinômio aqui é o quociente da divisão. E esse polinômio aqui é o resto. Detalhe, a gente sabe que aqui na multiplicação com número a gente poderia fazer a prova real, né? Se fizer 128 vezes 8, pegar o resultado, somar o resto, tem que dar aquele 1030. O mesmo acontece aqui. Se eu pegar esse quociente e multiplicar por esse 2x quadrado menos 3 e depois somar o resto, vai ter que dar esse polinômiozão aqui. É chato mesmo, tá? Não é legal, divisão de polinômios não é legal, então vamos devagar. Então vamos lá, questão do teu livro, página 17, número 8. Determine o quociente e o resto da divisão de um polinômio pelo outro. Tenta fazer isso sozinho. Bom, se tu acha que não rola fazer sozinho, também dá para fazer assim, ó. Eu faço aqui uma etapa e tu pausa o vídeo e tenta fazer a próxima, pode ser? Pelo menos eu espero que tu tente fazer isso. Eu vou começar arrumando aqui a divisão, que é o x na quarta, menos 2x ao cubo, menos x, menos 2, e eu vou dividir isso por x quadrado menos x mais 1. O teu livro na divisão ele orienta a escrever aqui o 0x quadrado, que não, né, se não tem o x quadrado é porque é 0x quadrado. Isso não é obrigatório, não aqui. Em outro método de divisão, esse aqui não é o único, a gente vai ter que fazer isso, tá? Mas aqui não é obrigatório. Vamos lá? O que eu multiplico x ao quadrado para o resultado ser x na quarta? Tem que ser x quadrado, né? Então, vou multiplicar x quadrado aqui. E lembra, eu tenho que multiplicar esses caras e ir trocando o sinal. X quadrado vezes x quadrado é x na quarta. Troquei o sinal. Menos x à quarta.
x² vezes menos x fica menos x ao cubo. Troquei o sinal, mais x ao cubo. E x² vezes 1 fica x², troquei o sinal, menos x². Claro, x² menos x² se cancelam. 2x³ menos 2x³ mais x³ fica menos x ao cubo. E menos x², como não tem semelhante ali para juntar, fica menos x². O que faço? Baixo o próximo termo, que é aquele menos x. Bom, x², o que eu multiplico o x² para virar menos x ao cubo? Tem que ser menos x. Menos x vezes x². Fica menos x ao cubo, trocou o sinal, mais x ao cubo. Menos x vezes menos x fica mais x². Troquei o sinal, menos x². E menos x vezes 1 fica menos x, trocou o sinal, mais x. Somei. Menos x³ mais x³ cancela. Menos x², menos x², menos 2x². E aqui, ó, menos x mais x, eles se cancelam também. Interessante. E aquele menos 2 vai descer aqui. Tá? Como o grau ainda está igual, eu consigo dividir mais uma vez. Eu só paro quando o grau aqui ficar menor que o grau lá. Lembrando, pausa o vídeo e tenta fazer o próximo passo, né? O que multiplica o x² para ser menos 2x²? Menos 2. Multiplica. Menos 2 vezes x². Menos 2x², trocou o sinal, mais 2x². Menos 2 vezes menos x, fica mais 2x, trocou o sinal, menos 2x. Menos 2 vezes 1 fica menos 2, trocou o sinal, mais 2. Ok. Menos 2x² mais 2x² cancela, assim como esse menos 2 com esse mais 2. O resto da divisão aí é menos 2x. Tá? Então, o quociente é x² menos x menos 2 e o resto é menos 2x. Tá bom? Página 17, questão 9. O valor de k para que o resto da divisão do polinômio p de x por d de x seja igual a zero. Vamos começar armando essa divisão. Escrever aqui o p de x, 2x³ mais 7x² mais 5x mais k. E isso aqui dividido por x² mais 3x mais 1. Olha, como esse k está lá no final, tu consegue ir fazendo o começo da divisão aqui. Então faz aqui a primeira parte da divisão. O que multiplica o x² para virar 2x³? Para aparecer aquele 2, ele tem que multiplicar por um 2, e para o x² virar x ao cubo, tem que multiplicar por x. Vai lá. Lembrando que eu espero que em cada pedaço aqui tu pause o vídeo e tente fazer sozinho. 2x vezes x². Fica 2x ao cubo, troquei o sinal, menos 2x ao cubo. 2x vezes 3x, 6x². Troquei o sinal, menos 6x². 2x vezes 1 é 2x, troquei o sinal, menos 2x. Olha, 2x³ menos 2x³ cancela. 7x² menos 6x², x². 5x menos 2x, mais 3x. O que eu faço? Baixo o próximo termo, que é o mais k. O que multiplica o x² para ficar igual a x²? 1, né? Mais 1. 1 vezes x² é x², troca o sinal, menos x². 1 vezes 3x é 3x, trocou o sinal, menos 3x. E 1 vezes 1 é 1, trocou o sinal, menos 1.
Então, na hora da gente proceder à divisão, esses dois termos se cancelam, esses dois termos se cancelam também. Então, o nosso resto vai ser k menos 1. Esse aqui é o resto. A questão pergunta para que o resto seja igual a zero. Ora, para que k menos 1 seja igual a zero, esse k tem que ser igual a 1. E aqui a gente ainda vê dois teoreminhas sobre isso. Para começar, teorema do resto. Falecido vestibular da UPF adorava isso aqui. Na divisão de P de x, bom, adorava não, né? Apareceu algumas vezes. Na divisão de P de x por x menos a, o que é x menos a? Isso aqui é um binômio do primeiro grau. É um polinômio com dois termos só e do primeiro grau. O resto é igual a P de a. Lembrando que o que é esse azinho aqui? O a ele é a raiz desse binômio do primeiro grau. Porque se o x for a, fica a menos a, que é zero. O que quer dizer o teorema do resto? Vamos olhar uns exemplos. Exemplo A. Na divisão do polinômio p de x, que eu vou dizer que é 2x na quarta mais 3x ao quadrado menos x mais 8, por, digamos, x menos 3. Bom, qual que é o resto? Eu sei que o resto aí vai ser o quê? Aqui é x menos 3, né? É só eu pegar esse 3 e substituir no polinômio. Vai ser p de 3. Cuida que ele vai estar sempre com o sinal trocado aqui, né? É x menos a. Entendeu? Tu tem que pegar só o azinho. Então, não vai se atrapalhar com o sinal aí. 2 vezes 3 na quarta, mais 3 vezes 3 ao quadrado, menos 3 mais 8. Então, eu já sei que o resto, na divisão desses polinômios, olha, fica 2 vezes 81, mais 3 vezes 80. Fica 2 vezes 3 na quarta é 81. 3 vezes 3 quadrado. 3 quadrado é 9 vezes 3, 27. Menos 3 mais 8. Então, isso aqui fica 162 mais 8, 170, mais 27, 197, menos 3, 194. Então, eu nem preciso fazer toda a divisão para saber que o resto vai ser isso aqui. Olha, como aqui é um binômio do primeiro grau, e o resto tem que ser um número só. Tem que ter grau menor que 1, tá? Mais um exemplo. Exemplo B. Eu vou considerar aí a divisão de um polinômio q de x como x cubo menos x menos 2 por, digamos, x mais 4. Lembra, aqui tem que ser x menos a, né? Se é x mais 4, eu posso dizer que é x menos 4, entendeu? X mais 4, vou dizer que é x menos 4. Então, o nosso azinho ali é menos 4. Então, qual que vai ser o resto nessa divisão? O resto vai ser o valor do polinômio q para o 4 negativo. Então, lembra de sempre pegar isso aqui com o sinal trocado. Não vai se atrapalhar. Então, eu pego o polinômio q, ó, menos 4 elevado ao cubo, menos 4, menos 2. Menos x ali, né? Então, eu já sei que esse resto, olha só, menos 4 ao cubo é menos 64. Menos 4 fica mais 4, menos 2. Menos 64 mais 4 fica menos 60, menos 2. Eu já sei que o resto aí seria 62 negativo. Tá? Esse é o teorema do resto.
quando você precisa do resto, não do quociente, mas só do resto da divisão de um binômio do primeiro grau, e dividir por binômio do primeiro grau vai ser sempre muito legal, tá? Tu pode fazer isso, tá? E o teorema de D'Alembert, o teorema do Daly, ele é uma consequência do teorema do resto, que o polinômio vai ser divisível por x menos a se o resto da divisão é zero, né? Ou seja, se esse azinho, que é a raiz do binômio do primeiro grau, também é a raiz do polinômio. Olha como isso se mostra para a gente. Vou pensar aí num exemplo, ó. Vou considerar um polinômio p de x como x cubo menos 2x² mais 3x menos 6, tá? E aí eu vou perguntar primeiro aqui, ó. Letra A. Será que ele é divisível por x menos 1? Para ele ser divisível por x menos 1, quer dizer que o quê? Que o resto da divisão dele por x menos 1 tem que ser zero, né? Então, o que eu faço? Eu vou calcular o valor desse polinômio p para 1, porque aqui, ó, se é x menos a, x menos 1, é porque o nosso a é 1, né? Lembra que é x menos 1, mas tem que trocar o sinal. Sempre, a gente vai fazer muito isso em polinômios. Qual que seria o valor do polinômio em 1? 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 6. Isso aqui fica 1 menos 2 mais 3 menos 6. Então, o valor desse polinômio em 1, olha só, fica 5 menos 6 menos 1 menos 3. Então, eu já sei que o resto da divisão desse polinômio p por x menos 1 é menos 3. E para ele ser divisível, o resto tem que ser zero. Então, a resposta aqui na nossa letra A, não. Esse polinômio não é divisível por x menos 1. E agora eu vou colocar aqui uma letra B, ó. Será que esse polinômio é divisível por, digamos, x menos 2? O que eu vou fazer? Vou calcular o valor desse polinômio para x igual a 2, né? Vou calcular aqui o p de 2, porque o nosso azinho, nesse caso aqui, é o 2. Então, vai ficar 2 ao cubo menos 2 vezes 2 quadrado, mais 3 vezes 2 menos 6. 2 ao cubo é 8. Menos 2 quadrado é 4 vezes 2, 8. Mais 3 vezes 2, 6, menos 6. Olha só. Então, p de 2 é igual a 0. Então, quer dizer que o resto da divisão desse polinômio por x menos 2 é 0. Quer dizer que ele é divisível. Tá? Resposta, sim. Esse polinômio p de x é divisível por x menos 2. Por quê? Porque esse azinho 2 aqui, ó, que é raiz do binômio do primeiro grau, também é raiz do polinômio. Tá? Esses dois teoreminhas, eles ajudam a gente em algumas questões envolvendo divisão de polinômios, tá? E esse método que a gente viu hoje não é o único método para dividir polinômios. A gente vai ver na próxima aula um outro método, que ele é um pouco mais simples, mas ele é um pouco limitado, ele só funciona para um tipo muito específico de divisão. O método da chave vai funcionar sempre. Vamos para uns exemplos aí, vamos para uns exercícios que a gente usa esses teoremas para a gente fixar bem. Então, olha lá, a página 18, exercício 11. Determine o resto da divisão de 5x² mais 3x² mais 12 por x menos 3. Faz o exercício sozinho antes de eu resolver. Olha lá.
O resto vai ser o quê? Eu pegar esse 3zinho, que é o a aqui, né? E substituir no x no polinômio. Então, vai ser 5 vezes 3 na quarta, 3 vezes 3 quadrado, mais 12. Né? Então, isso vai ser 5 vezes 81, 3 vezes 9, mais 12. 5 vezes 81 vai ser 405, mais 27, mais 12. Aqui isso fica 39.444. Esse é o resto da divisão. O próximo, página 18, exercício 12. O resto da divisão desse polinômio A por b de x igual a x mais 3. Abrir esse polinômio A e fazer a divisão é muita mão. Muita mão. O que a gente faz? Se o polinômio B não é um binômio do primeiro grau, qual que vai ser o azinho dele? Se liga, aquele azinho que é a raiz desse polinômio B é menos 3. Lembra de olhar para ele e trocar o sinal, né? Então, o que a gente vai fazer? O resto da divisão, a gente já sabe que vai ser o valor de A para x igual a menos 3. Então, vai ser aqui, menos 3 mais 3 ao cubo, mais menos 3 menos 2 ao quadrado. Menos 3 mais 3 fica 0 ao cubo. E aqui fica menos 5 ao quadrado. 0 ao cubo é 0 e 5 negativo ao quadrado é 25. Então, esse é o resto da divisão. Questão 13 na mesma página. Verifique sem efetuar a divisão se esse polinômio aí é divisível por x mais 1. Como que faz? Eu faço essa pausa para você ter tempo de pausar o vídeo e tentar resolver sozinho antes de ver a solução, né? Ou pausar o vídeo e voltar, pegar aquela explicação do teorema do Dali de antes, né? Para a divisão, para esse polinômio ser divisível pelo outro, eu posso dizer que o resto da divisão tem que ser 0, né? E como é que eu vou calcular o resto da divisão? Eu vou calcular o valor de p para menos 1, porque o azinho aqui é menos 1. É o valor que faz esse polinômio ficar igual a 0, né, esse binômio. Vamos calcular isso daí. Menos 1 na quinta, menos 4 vezes menos 1 na quarta, menos 3 vezes menos 1 na segunda, menos 7 vezes menos 1, mais 1. E aqui a gente vai entendendo, né? Para esse polinômio ser divisível pelo outro, a raiz desse segundo polinômio também tem que ser a raiz do primeiro, né? Conforme a gente tinha visto antes. Então tá, o resto da divisão aí vai ser, bom, menos 1 na quinta é menos 1. Menos 1 na quarta é um positivo, que multiplica aquele menos 4, menos 4. Menos 1 ao quadrado é um positivo, que multiplica esse menos 3, vai ser menos 3. Menos 7 menos 1 vai ser mais 7, e aí mais 1. Olha que legal. Esse 1 negativo eu vou cancelar com esse 1 positivo. Menos 4 menos 3 fica menos 7. Mais 7, 0. Então, quer dizer que menos 1 é a raiz desse polinômio p. E como ele é a raiz daquele binômio lá, do x mais 1, então esse polinômio é divisível por x mais 1. Sim, tá? Porque o resto da divisão aqui é 0. E a última questão disso aí, para a gente fechar, determine A de modo que esse polinômio seja divisível por x menos 2. Para que ele seja divisível por x menos 2, qual que é o azinho desse binômio aqui? É o 2, né? Então quer dizer que se esse polinômio é divisível pelo outro, é porque o resto da divisão é 0. Então eu vou pegar esse 2 e substituir no x. 2 ao cubo menos 2a vezes 2 quadrado mais
a menos 1 vezes 2 mais 3. Quando eu pego esse 2 e substituo, eu vou ter o resto da divisão, e o resto da divisão tem que ser zero para que ele seja divisível, né? Eu vou resolver. 2 ao cubo é 8. 2 quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 8a. Esse 2 aqui eu vou distribuir, ó, 2 vezes a, 2a. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3 igual a 0. Vou juntar o que tem de semelhante. Então, aqui, ó, menos 8a mais 2a menos 6a. E aí, claro, 8 menos 2 fica 6, mais 3, 9. Mais 9 igual a 0. Então, menos 6a vai ter que ser igual a menos 9, que está somando vai subtraindo. O menos 6 multiplicando é menos 6 que vai dividindo, né? Lembrando que aqui não troca o sinal. Como é divisão de positivo, como é divisão de negativo com negativo, isso aqui vai ficar positivo. E 9/6 eu poderia até deixar na forma decimal, mas eu prefiro deixar como fração 3/2. Se tu quiser, dá para deixar como decimal 1,5, mas eu acho que a forma de fração 3/2 fica mais legal. Tá? Eu não quis colocar outra forma de divisão aqui, para evitar de confundir, de ficar muita coisa numa aula e a gente confundir uma maneira de dividir com a outra. É importante que a gente saiba usar os dois métodos, tanto o método da chave quanto o Briot-Ruffini, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Apesar de Briot-Ruffini ele ser um pouco mais fácil, ele é limitado, ele só funciona com divisão por binômio do primeiro grau. Já o método da chave funciona para toda a divisão de polinômios. Então é isso aí, pessoal. Fiquem bem, se cuidem, tá? E vamos dar-lhe nos estudos.